Numa distribuição Reborn Video, OVNIs, a verdade oculta. Versão Marshmallow, São Paulo. Mil anos atrás, o homem acreditava que a Terra era plana. 500 anos atrás, o homem acreditava que a Terra era o centro do universo e que o Sol, a Lua e as estrelas todas circundavam a Terra. Há 200 anos, o homem acreditava que era impossível que pedras caíssem do céu, pois não há pedras no céu. Os meteoritos, argumentava-se, não passavam de pedras da Terra que tinham sido atingidas por raios. 100 anos atrás, o homem acreditava que ele nunca poderia voar. O bispo Wright disse que voar era reservado para os anjos. Seus dois filhos, Wilbur e Orville, provaram mais tarde que seu pai estava errado. Há 50 anos, Sir Harold Spencer Jones, o diretor do Observatório de Greenwich, previu que o homem jamais poria os pés na superfície da Lua. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Há 30 anos, histórias sobre OVNIs que circundavam o globo aterrissando neste planeta eram consideradas brincadeiras ou alucinações. Apesar disso, mais de 15 milhões de testemunhas, equipadas com fotografias, filmes, fitas de vídeo, registros físicos e dados científicos, provaram de novo que o homem pode estar errado. A maioria das pessoas imagina que os OVNIs sejam exatamente como são retratados em boa parte dos filmes e livros de ficção científica. Claro que essa é uma concepção relativamente recente que foi estimulada talvez por nosso conhecimento crescente do espaço. Mas aparições estranhas surgiram nos céus muito antes dos voos espaciais ou dos voos de qualquer espécie tripulados pelo homem serem possíveis. E em cada século, essas visões adquiriram identidades que falam muito sobre a visão de mundo daqueles que as viram. Alexandre o Grande e seu exército, por exemplo, foram importunados por um par de objetos voadores em 329 a.C. Quase todos os soldados fugiram do local, mas alguns dos mais corajosos ficaram firmes e tentaram atingir os discos com suas flechas e com as pedras de suas fundas. Em 1492, 4 horas antes de descobrir terra, Cristóvão Colombo viu um objeto muito brilhante vindo do céu, entrar na água e andar lentamente pela água muito próximo ao navio em que ele estava. Esculpido em um símbolo francês cunhado em 1860, há um objeto voador com o formato de um disco que os especialistas dizem que pode ter sido uma homenagem a um OVNI visto durante o dia. O grande astrônomo britânico Edmund Halley, famoso devido ao cometa, também viu uma série de objetos aéreos inexplicados em março de 1716. Um deles iluminou o céu por mais de 2 horas e era tão brilhante que Halley conseguiu ler um texto impresso com sua luz. Houve aparições em 1897 de algo mais leve que um barco aéreo, que tinha propulsores, portinholas e fachos brilhantes de busca direcionados para o chão. Em 1917, ocorreu o que pode ter sido a maior multidão de pessoas a testemunhar um OVNI em Fátima, Portugal. 50 mil pessoas observaram admiradas um imenso disco de prata que começou a girar como um moinho de vento e a dançar no céu. Após mergulhar em direção à Terra, ele subiu de volta ao céu e desapareceu em direção ao Sol. Uma noite, durante o verão de 1948, Clyde W. Tombaugh, o astrônomo que descobriu o planeta Plutão, estava sentado nos fundos de sua casa em Las Cruces, Novo México. Ele e várias testemunhas, inclusive outros membros de sua família, viram uma nave estranha e brilhante movendo-se acima deles.
Todas as testemunhas concordaram que o objeto era, sem dúvida, uma nave sólida e que era provavelmente alguma forma de aparelho extraterrestre. Pilotos da Força Aérea da Segunda Guerra Mundial relataram aparições de OVNIs sobre a Alemanha. Eles apareceram do nada e pareciam estar brincando com a aeronave. Pilotos militares os denominaram de combatentes do Feu, sendo que Feu, em francês, significa fogo. O major reformado da Força Aérea, Paul Deutsch, descreveu um encontro de sua tripulação ocorrido no Japão. Aquela que minha tripulação viu foi uma nave cor de laranja que acompanhou nossa aeronave por muitas milhas. O que pudemos registrar por nosso estabilizador horizontal não sabemos a que distância. É difícil de determinar. E os soldados que tinham controle de todas as armas nos bombardeiros B-29 atiraram e vimos rastros que vinham direto em nossa direção. Mas nada aconteceu. Na época, achamos que era algum aparelho secreto japonês, provavelmente fabricado pelos alemães. E posso acrescentar que o pessoal baseado na Europa achou que era um aparelho alemão e os alemães acharam que era uma arma secreta aliada. Todo mundo achou que era do outro e ninguém sabia o que era. Em 5 de dezembro de 1945, um esquadrão de bombardeiros Vingadores Torpedo, com 14 membros experientes na tripulação, decolaram da estação naval aérea de Fort Lauderdale, na Flórida. Era um voo rotineiro curto. Cada avião estava com o tanque de combustível cheio e as condições de tempo eram excelentes. Mas algo estranho aconteceu. O líder do voo fez contato dizendo não ter senso algum de direção. O controle aéreo então ordenou que o esquadrão se dirigisse para o oeste. O líder, com voz alarmada, disse: "Não sabemos para que lado fica o oeste. Está tudo errado, estranho. Não podemos ter certeza de direção alguma. Mesmo o oceano não tem a aparência que devia ter." Daí ele avisou que uma estranha aeronave não identificada estava aproximando-se deles. Seu rádio parou de funcionar. Todos os 5 aviões desapareceram sem deixar rastro. Um gigante Martin Mariner com uma tripulação de 13 pessoas foi despachado para procurar os 5 aviões desaparecidos. Ele tinha a capacidade de aterrissar nos mares mais turbulentos, mas este avião também sumiu no sombrio silêncio do Atlântico. Seguiu-se a maior operação de busca da história. Durante 5 dias, uma armada de 300 aviões e 21 navios atravessou mar e céu, mas nenhum rastro das 6 aeronaves nem dos 27 membros da equipe foi encontrado. Até hoje, o que aconteceu continua sendo um mistério. Alguns acreditam que o mistério pode ser solucionado no fenômeno dos OVNIs. Aí surgem inúmeras perguntas. Os OVNIs poderiam ser verdadeiros? Se sim, quais forças inteligentes estão atrás deles? Quais são suas intenções? São hostis, amistosos ou simplesmente curiosos? De onde eles vêm? Eles se originam da Terra ou essas máquinas e criaturas vêm de algum lugar entre aquelas estrelas misteriosas e cintilantes na negra vastidão do espaço? Orson Welles comenta: A descoberta de apenas uma bactéria em Marte ou em qualquer corpo do sistema solar indicaria que toda a cadeia de evoluções cósmica, química e biológica funciona em qualquer lugar. Neste caso, a criação da vida em qualquer lugar do universo seria mais regra que exceção. Neste caso, pode haver outras civilizações inteligentes capazes de se comunicarem conosco. O impacto para nós do contato com outras civilizações inteligentes, como aconteceria ou quais seriam os efeitos, está sendo discutido por pensadores sérios do mundo todo. Esse simpósio na Universidade de Boston inclui o astrônomo Carl Sagan, o antropólogo Ashley Montague, Christian Stendhal, que é o reitor da Escola de Divindade de Harvard, o professor Berentzen, que dá um curso chamado A Busca da Vida no Universo, o professor Philip Morrison, da MIT, coautor do mais recente documento sobre modos possíveis de comunicação com a vida extraterrestre, e George Wald, que ganhou o Prêmio Nobel em 1971 por seu trabalho sobre fisiologia. Sobre o número de civilizações que pode haver na galáxia, está na ordem de 1 milhão.
o que significa que só uma entre algumas centenas de milhares de estrelas tem tal civilização. Isso significaria que 1 bilhão de lugares assim, apenas em nossa galáxia, podem conter vida. Deve haver uma sociedade desses grupos, não apenas uma, talvez muitas. Pode não haver esperança de achá-la, mas há milhares, talvez até 1 milhão. Quando falamos de vida além da Terra, estamos falando, é lógico, de vida inteligente, algo que parece com nossos nobres eus. É muito provável que haja tais formas inteligentes de vida em outras galáxias do universo. E é muito mais provável que muitas destas formas sejam muito mais inteligentes do que nós. Gostaria de citar um pequeno trecho de um relatório recente do Comitê de Pesquisa de Astronomia da prestigiada e augusta Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, talvez o corpo científico mais notável da nação, que foi divulgada em maio deste ano. Abre aspas. Cada ano que passa, viu nossa estimativa da probabilidade de vida no espaço aumentar, junto à nossa capacidade de detectá-la. Cada vez mais cientistas sentem que o contato com outras civilizações não é mais algo além dos nossos sonhos, mas um evento natural de história de humanidade. O sonho deste assim chamado evento natural começou em 12 de outubro de 1992, quando o programa 7 da NASA, Busca de Inteligência Extraterrestre, iniciou um projeto de 10 anos de 100 milhões de dólares, cujo único propósito era procurar a resposta para uma única pergunta. O homem está só no universo? A peça central do programa 7 é o telescópio de rádio de Arecibo, em Porto Rico. Sua antena parabólica de 310 metros o torna o telescópio mais poderoso do mundo, com a energia efetiva de 20 trilhões de watts. É manipulado por mais de 100 físicos, astrônomos, programadores de computador e técnicos que ficam de olho nos painéis de controle na esperança de descobrir ondas de rádio que foram criadas por seres inteligentes. Mas por que toda essa atenção especial na busca de vida inteligente além da Terra? Alguns argumentariam que é um subproduto daquela que se tornou conhecida como a Era Moderna dos Discos Voadores, que começou em 24 de junho de 1947. Kenneth Arnold, de 32 anos de idade, um homem de negócios de Idaho, pilotava seu avião monomotor sobre as montanhas Cascade de Washington. Arnold conta sua história. Eu tinha atingido a altitude de 3.000 metros quando uma luz muito brilhante iluminou o céu à minha volta, iluminando o avião que eu estava pilotando. E eu pude ver bem à direita quando eu estava chegando perto do Monte Baker. Toda uma cadeia de aeronaves andando a uma incrível velocidade. Eu pude ver muito bem que elas não tinham cauda. Eu jamais vi aviões desse tipo. E fiz um julgamento rápido, que deviam ter aproximadamente 30 metros de envergadura de asas. E que a primeira unidade, a primeira nave, voava a uma altitude maior que a última. E é lógico que esse é o contrário dos nossos padrões de voo normal. Olhei bem para o Monte Adams e tentei cronometrar a velocidade delas, entre as montanhas daqui e o Monte Adams. Arnold estimou a velocidade do avião em impressionantes 2.720 km por hora, quase 3 vezes mais rápido do que qualquer jato de que ele já havia ouvido falar. Um repórter lhe pediu para descrever os objetos misteriosos. Eles sumiam, navegavam e emitiam flashes. Pegue um pires e jogue dentro d'água e ele anda a esmo. Era assim que o disco voador principal se movia. Isso foi no dia 24 de junho de 1947, que marcou o início do que é conhecida como a Era Moderna do Disco Voador. O que se seguiu seriam milhares e milhares de objetos voadores não identificados sobre a América do Norte, bem como em outras partes do mundo. Pareceu ficar pairando por 2 segundos e depois saiu do âmbito de visão em 2 ou 3 segundos, o que era muito mais rápido do que andava no início. Estávamos usando as luzes vermelhas em nosso avião, que são holofotes,
apontando em direção ao OVNI, e ele reagia a isso, às vezes de modo audível, e fazia um movimento em direção à luz. Quando desligávamos a luz, ele voltava à sua direção original e ficava parado, de novo, mas ele reagia à luz. Eu julguei que tivesse no mínimo 50 metros de altura. Tinha formato de disco voador, com uma cúpula alta e algo muito brilhante embaixo, com um acabamento como se fosse de porcelana. E eu recebi um choque tremendo pelo corpo todo. Meu cabelo ficou eriçado e eu tinha a sensação de eletricidade estática nos pelos dos braços e na minha cabeça. Pensei que fosse o dia do juízo final. Ele estava na frente da porta, gritando para que eu saísse. Vamos sair antes que nos pegue. Quando olhei, estava escuro como breu, e a essa altura, ele me segurava e gritava comigo. O que fez com que eu gritasse mais. Eu estava histérica, se é que posso explicar como eu estava. E ele dizia para que eu tirasse as crianças dali, senão ele ia nos pegar, mas eu não via nada. Olhei de novo e de repente vi uma luz brilhante. E ainda não sabia o que estava vendo. Sei que isso o assustou, mas quando vi o que ele estava olhando, achei melhor atendê-lo. Fui até o corredor, peguei minha filha e saí pela porta da frente.